Olá, mais uma vez aqui na Sucesso, direto dos estúdios Uninter, mais um capítulo do Tecnologia Estratégica, como sempre, trazendo aqui um debate para transformar e melhorar a tecnologia, mais no âmbito estratégico das empresas. E hoje vamos falar de um tema importante, que é a visão financeira da tecnologia aplicada nos resultados das companhias. E hoje trouxemos aqui o nosso conselheiro de finanças da Sucesso, William Gonçalves, para a gente fazer um bate-papo aqui, que tantas vezes já conversamos, né, William? Sim. De ajudar aí o nosso gestor de TI a melhorar a sua visão da tecnologia nesse âmbito estratégico. Sim. Certo? Obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado, bom dia, Fernando. Bom, é um prazer, né, estar aqui, né, podendo trazer um pouquinho dessa experiência aí do mercado, né, das finanças, um pouquinho do mercado financeiro, né, como que isso se reflete lá dentro dos negócios, olhando aí, né, principalmente para dentro do âmbito de tecnologia, né, que é algo que vem, né, já há alguns bons anos, né, o mercado vem se destacando, o mercado de tecnologia como um todo, né, mas é claro que aqui a gente não vai falar só do mercado de tecnologia, a gente vai falar da tecnologia dentro das empresas ali, né, então, e buscar trazer, né, dentro para aquele gestor que está ali, como é que ele pode contribuir, né, para que a empresa possa alcançar ainda mais resultados aí dentro dos seus negócios. Sim. Hoje, a gestão financeira não sobrevive sem as informações da tecnologia. Ou seja, nós conseguimos viabilizar essa análise, esse ajuste, esse acompanhamento, predições, né, planejamento financeiro, graças ao uso intenso da tecnologia. O que nós estamos falando aqui, muitas vezes, é justamente fazer com que esse gestor não só seja um entregador de informações, ou seja, a figura que providencia essas informações para o financeiro, mas que a gente também entenda um pouquinho mais, ou se preocupe em entender como que o trabalho da tecnologia impacta na vida financeira das empresas. Eu gosto sempre de pensar que a TI pode colaborar ainda mais a partir do momento que entenda melhor como que é gerida essa visão financeira das empresas. E citamos aí há pouco tempo até a questão do outsourcing, por exemplo. Sim. Do nosso ponto de vista de gestão, a gente só olha qual compensa outsourcing de computadores, por exemplo. Se está nessa situação. Se nós olharmos só o valor da locação pelo valor da aquisição de compra, talvez você não consiga ter uma visão perfeita de qual seria o melhor caminho. Se a gente conseguisse agregar outras visões, inclusive entender de que maneira nós podemos agregar valor para a questão de finanças, questão de responsabilidade, suporte técnico, uma série de informações, né? E que ao longo do tempo isso possa se tornar viável. A finanças pode ajudar, né, a nossa tomada de decisão do ponto de vista de tecnologia, ao mesmo tempo que nós, enquanto tecnologia, podemos também ajudar e suprir informações aí para o financeiro. Exatamente. Né? E é possível aprender isso, William? Com certeza, não é um bicho de 7 cabeças, né? É muito comum, né? Quando você comentou a questão do outsourcing, né? Nasceu lá atrás, né? Com impressoras principalmente, né? Mas ele vem tendo ampliações, né? Dentro do mercado. Hoje você tem outsourcing do próprio celular, né? Você vai lá, pega e aluga um iPhone, por exemplo, sem precisar ter todo aquele investimento inicial, né? Para fazer a aquisição daquele bem. E muitas vezes, né, as empresas, dependendo do regime onde elas se encontram, o regime tributário, se olha muitas vezes só a conta de depreciação, né? Porque a partir do momento que você faz a aquisição, principalmente de tecnologia, né, você tem uma depreciação um pouco mais acelerada dentro da contabilidade, e aí acaba se olhando muito esse número, né? Porque se a empresa estiver no lucro real, ela vai se aproveitar dessa depreciação lá para o efeito de cálculo do imposto de renda, né? Por outro lado, muitas vezes essa conta, talvez ela pode não ser a melhor, né? Claro que tem que se fazer a conta para a gente poder ter absoluta certeza, mas às vezes existem informações financeiras ali dentro, né, como você bem comentou, que às vezes estão ocultas e que elas não conseguem aflorar, elas não conseguem vir à luz ali para que
as pessoas, né, envolvidas ali, os tomadores de decisões, possam escolher, né, entre o outsourcing propriamente dito ou aquisição. Então, como você bem comentou, né, dentro do outsourcing ali, né, muitas vezes você traz toda uma característica embarcada, né? Então, você vai trazer dentro da tecnologia, né, você vai trazer ali a manutenção, você vai trazer o suporte, muitas vezes, né, você vai ter aquela questão de uma substituição rápida, algo que dependendo do tamanho da empresa você tem, né, um tempo até que isso aconteça, e aí muitas vezes a gente está falando de produtividade, né, e daquele modelo just in time, né, de entregar rápido e a gente ter o resultado mais rápido e, consequentemente, isso tem um reflexo positivo lá dentro da própria empresa. Né? Então, aquilo que você traz embarcado é o que a gente precisa, né, olhar para dentro dessa conta e fazer essa conta versus a depreciação lá, porque muitas vezes a gente tem ganhos aqui, eles não estão sendo observados. Inclusive, do ponto de vista contábil mesmo, como você comentou, como lançamento como despesa operacional. Exatamente. Isso também pode impactar também, né? Isso pode impactar. Com certeza ele vai ter um impacto lá, né? Dentro do cálculo, né? Efetivamente também do imposto de renda, né? O interessante é que ele, né? Pensando no outsourcing, ele se torna perene, né? Ao passo que, se a gente for olhar para a depreciação, a gente tem uma curva ali onde ela vai se encerrar, né? Então, isso também é importante a gente tá sempre observando, mas eu entendo, né, que efetivamente a maior oportunidade muitas vezes, né, e aí acho que está muito ligado ao profissional de tecnologia, né, enxergar esse indicador dentro da empresa, né, esse indicador financeiro, né, onde ele vai trazer, porque muitas vezes ele vai trazer esse outsourcing lá e vai livrar algumas pessoas aqui que vão poder produzir mais, né, ao invés de estar tendo que dar manutenção ali para toda uma relação de equipamentos que ele tem. Então, ele pode ter duas opções ali. Ele pode deixar o setor um pouco mais enxuto, se essa pessoa efetivamente não tiver uma destinação para ela, ou ele pode direcionar essa pessoa para trazer maiores resultados, né? Então, veja que uma coisa meio que se interliga com a outra, né? E isso tudo acaba, no final do dia, né, melhorando os indicadores da própria empresa. Eu acho que você comentou uma coisa importante que, é claro, a TI a gente tem que enxergar isso. Qual é o foco, né? Qual é o core business da minha atividade e não se ater a questões técnicas que não agregam, de fato, benefício para a empresa, né? Mas, assim, tem alguns impactos também que nós, enquanto tecnologia, muitas vezes até desconhecemos, são os números que impactam a melhoria do termos como EBITDA, valuation, né? São muito do jargão de finanças, sim, mas que seja importante que nós entendamos também, nós enquanto TI entendamos essas informações que denotam a saúde, vamos dizer assim, econômico-financeira das empresas, e o trabalho de tecnologia impacta diretamente nesses resultados, né? E nessa linha do que nós estamos falando aqui, essa talvez seja o grande lance aqui, como ajudar para que a TI entenda que esse mundo existe, pensar assim, ligados ao valuation, e como que nós podemos acompanhar e perceber o impacto do nosso trabalho de tecnologia impactando nesses indicadores aí, né? Primeiro, vamos explicar aqui o que é esse valuation, o que é esse EBITDA, o que são essas informações que demonstram os indicadores de saúde econômico-financeira. Perfeito. Bom, eu vou começar pelo EBITDA, né, que muito se fala, né, ele é muito discutido dentro das empresas, né, e às vezes as pessoas ouvem falar e não sabem ou não conseguem identificar, né, a origem dele. Então, o EBITDA é o primeiro indicador, né, de caixa da empresa, né, então ele vai ser calculado ali, né, antes, né, do pagamento dos impostos, né, sobre o resultado, tá? Então, é esse indicador que a gente vai olhar, bom, beleza, então eu tenho esse indicador e ele já começa a ter um reflexo lá dentro do meu caixa. É claro que o caixa, ele tem algumas coisas um pouco mais complexas envolvido nele, né, mas é um primeiro indicador que a gente pode analisar, né, e que faz, né, bastante sentido, tanto é que quando a gente fala, né, de valor de empresa, né, o primeiro indicador que a gente vai observar é o famoso EBITDA, né? E aí o valor da empresa, ele muitas vezes está ligado ali, né, a multiplicação desse EBITDA por alguns períodos, enfim,
né? E aí, né, nesse sentido, a gente vai lá para o valuation. Então, o que é o valuation? O valuation nada mais é do que a projeção dos resultados daquela companhia, em termos de caixa propriamente dito, né, por um determinado período à frente. Né? Então, a gente está falando de futuro e não necessariamente de passado. É claro que o passado ele é muito importante para a concepção de um valuation, né? Para que a gente possa entender como é que aquela empresa, né, ela vem performando, ela vem operando e tudo mais. E isso vai nos ajudar, né, a criar esse cenário futuro, né, ou pelo menos a tentar entender, né, o que a empresa precisa fazer para lá na frente atingir determinados resultados. E é aqui que muitas vezes entra, né, o setor, né, de tecnologia, porque ele pode contribuir em uma série de questões ali, né, de trazer soluções que possam fazer mais com menos. A gente vai projetar todo esse resultado no futuro, né? E aí a gente vai, a partir de uma taxa de desconto, que é calculada, né? Para cada empresa ela tem a sua própria taxa, a gente vai usar uma série de indicadores econômicos externos e uma série de indicadores da própria empresa para que a gente possa fazer essa conta, e a gente vai trazer tudo isso a valor presente, né? Então, o resultado que se tem futuro a valor presente, ou seja, aquilo que a empresa ela deixaria, né, no bolso do sócio propriamente dito, é o quanto ela efetivamente vale, né? Então, no final do dia, o valor de uma empresa está diretamente relacionado ao resultado que ela deixa. Né? Então, eu falo isso, né, porque muitas vezes se apega muito no faturamento. Né? Porque o meu faturamento é X, Y, Z, não que ele não seja importante, ele é bastante relevante, porque a gente tem questões de share envolvido ali, né, tamanho do mercado e tudo mais, né? Mas ele não é o principal. Né? Na verdade, no final do dia, o que interessa para nós, né, ou o que interessa para qualquer empresário, né, é ter resultado para que ele possa, né, colocar aquilo ali, né, no próprio bolso, e ele possa fazer novos investimentos, seja dentro daquela empresa, seja em outros projetos que eventualmente esteja em mente. Né? Então, essa é a vida, né, do empresário, né, Fernando? Tá arriscando a todo momento. Mas aí vem o que você falou, né? A tecnologia tem essa participação, ou seja, tanto do ponto de vista de tecnologia mesmo para melhorar a gestão imediata do negócio, né? Providenciar para que você tenha um software de gestão eficaz, eficiente para gerir a empresa, eventualmente produzir os indicadores que são importantes para a gestão financeira, para a gestão estratégica, mas não só produzir essas ferramentas, esses indicadores, mas também entender como é que isso impacta, né, nas decisões. Ir a fundo, não só ser um provedor, né? Provedor de informação, mas também participar. O que nós estamos falando aqui, não que nós, enquanto TI, queremos substituir o financeiro, não, né? Pelo contrário. Eu acho que a partir do momento que nós entendemos melhor essa forma de gestão e qual é a visão que se tem dessas informações, a gente também possa ajudar a contribuir, a providenciar mais informações até para melhorar essa gestão. Sim. Né? Então, o que nós temos cobrado e alertado aqui, né, a maneira de nós contribuirmos com o gestor, talvez seja... Claro, não vamos aqui ensinar a ter essa informação numa conversa aqui no bate-papo de podcast, mas pelo menos trazer à mesa a importância dessa visão. Olhando ainda dentro dessa linha do que nós estamos falando aqui, tem muitas informações que o financeiro precisa e poderia melhorar a sua gestão financeira. Até o dialeto, muitas vezes, nós, enquanto TI, temos dificuldade para interagir. Né? E vocês também, vocês, enquanto finanças, entendem o que nós estamos falando? Ou vocês querem aprender? Como é que funciona isso? Eu estou falando só do ponto de vista daqui para lá, mas de lá para cá é importante ter essa visão. Muito importante, né? Porque cada setor ali acaba desenvolvendo seu próprio dialeto. Né? Então, a gente tem o pessoal de TI lá, que ele, né, vai falar em bit byte, em conexão e etc., né? E muitas vezes o financeiro aqui, ele está focado ali realmente só em números, né? Então, muitas vezes ele enxerga a coisa muito fechadinha, né? E, de fato, acaba não entendendo, né? E é muito natural, né? O financeiro, ele
olhar muito mais para os números efetivamente, né? E tem uma coisa interessante, né, na área de tecnologia, né, dentro das empresas, é que ela está, né, de certa forma, né, envolvida em todas as áreas dentro da empresa, porque ela provê praticamente todo mundo ali, né? Sim. Então, perceba a oportunidade que muitas vezes, né, o gestor de tecnologia, ele tem em mãos ali, né? Porque ele entende um pouco de cada coisa, ou seja, ele entende a empresa como um todo, né? E aí a gente traz até uma outra matéria, discussão, né, que é a participação, né, desse gestor, né, ou dessa pessoa, né, de tecnologia dentro dos próprios conselhos das empresas. Sim. Né? Por que eles não estão lá? Né? Ou o que eles podem fazer, né, para chegar lá? Né? Para ser visto, uma vez que ele conhece o todo do negócio. Muitas vezes ele está ouvindo, né, trazem a ele, né, situações, né, que eventualmente poderia se melhorar, né, e não sobe, efetivamente isso não chega no tomador de decisão para que diga, olha, pô, vamos trabalhar nisso, vamos melhorar, porque isso aqui vai trazer um ganho, né? Porque o segredo da tecnologia, e não é à toa, né, que se a gente olhar para o mercado o mercado como um todo, o mercado mundial, né, o setor de tecnologia se destaca, né, pela sua capacidade de escalar, né, de escalonamento, né? Então a gente vê, né, agora, né, o lançamento das inteligências artificiais, né, o quanto isso contribui, né, e nada mais é do que escalonar, né, algo que já estava, né, dentro do ser humano, agora a gente escala, traz aquilo. Então você imagine a gente olhar para isso dentro de uma empresa, né, trazer essa pessoa, né, esse profissional de tecnologia, né, para dentro de uma discussão ali, né, mais estratégica do negócio, né, e que ele possa trazer, olha, pô, lá dentro daquele setor da produção XPTO, nós temos uma oportunidade de incluir, né, tal tecnologia assim, assim, assado, e isso a gente pode trazer um ganho, né, de escala naquela produção, e aí a consequência disso, muitas vezes, é a melhora no resultado da própria operação. Né? Então, acho que é uma discussão, né, que é muito relevante, né, a gente trazer, né, porque, de fato, a tecnologia está em tudo, hoje. Né? E isso que você está comentando tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Muitas vezes o próprio profissional de TI não sabe o conhecimento que tem, não sabe da importância que tem. Nós estamos percebendo esse movimento, desse amadurecimento das empresas para trazer para dentro dos seus conselhos corporativos, trazer essa figura, esse personagem aí de tecnologia para compor, né? Não ser o decisor, mas para compor toda essa diversidade de profissionais e de visão que tem que ter, né? De fato, a TI participa de vários negócios, mas, como eu falei, vários setores a gente tem. Finanças é uma delas, é o tema da nossa conversa aqui, mas finanças é um desafio para nós, né? Aprendemos essa gestão. E a partir do momento que a gente se aproxima e consegue definir qual é o diálogo que nós vamos ter, né? Qual é o idioma que nós vamos falar, né? E começa a melhorar, eu entender o que a finanças precisa e finanças começar a entender um pouquinho também as nossas dificuldades enquanto tecnologia. E a partir do momento que a gente entender isso, acredito que possa potencializar. E pensando no exemplo do Techniquez confrontando com as necessidades de empresa e pegando um gancho do que você comentou da IA, por exemplo, é muito fácil, né? Parece que está na moda hoje falar de IA dentro das empresas. Nós entendemos que é um caminho sem volta, certo? Mas vamos usar, realmente. Potencializa as pessoas. Mas temos os desafios também de implementação. Isso você tem que pensar que você está abrindo muitas vezes a tua rede, em questão de segurança, questão de qual a melhor performance em qual o melhor setor, como é que vai ser usada, como é que nós vamos capacitar as pessoas. É esse o desafio. Muitas vezes o Finanças quer uma ferramenta porque viu não sei aonde que pode potencializar suas decisões. Só implementar por implementar, não. Temos que fazer esse bate-papo, né? Exatamente. Então, pô, a LGPD é uma realidade. Também, né? também. E querendo ou não, né, quando você abastece o banco de dados e uma IA, você está abrindo, né, toda aquela informação. Então, como você bem comentou, é importante pensar nisso. Né? E você trazer isso, Fernando,
porque dá para a gente fazer uma conexão assim bastante peculiar dentro do mercado financeiro, dentro das finanças da empresa, né? Quando a gente comenta que assim, você está olhando o próximo passo, né? Então, quando eu trago um IA, né, o que eu preciso olhar que é relevante? É os dados, é o LGPD, é o usuário, né? Porque a IA está aí para todo mundo usar, mas pouca gente sabe usar, né, efetivamente, né, extrair o máximo daquela ferramenta ali, né? Tem muita gente usando, mas, né, ainda de uma maneira não tão boa. Então, se a gente trouxer isso para o ambiente de empresa, né, precisa passar por toda uma capacitação e tudo mais. Então, você olha o momento, né, futuro. Pô, legal, vamos trazer isso, mas o que pode acarretar ali na frente? Perceba que isso é uma visão, né, que você está olhando também de negócio, porque as finanças também olham exatamente a mesma coisa, só que numa visão financeira. Né? Então, assim, beleza, eu vou olhar aqui na frente, né, que eu vou implantar uma IA, por exemplo, dentro da minha empresa, né, e eu vou otimizar uma série de processos que lá na frente, financeiramente, ele vai me trazer resultados. Né? E o TI olha exatamente quase que a mesma coisa, mas não numa visão financeira, mas muito mais numa visão operacional. Então, eu acho que a oportunidade do TI está justamente assim, pô, legal, deixa eu entender também onde é que isso aqui impacta dentro da minha decisão financeira ali, dentro dos meus indicadores, para que eu possa fazer uma junção, né, das duas coisas, né? Não só levar, por exemplo, o problema, né, pro pessoal das finanças, né? Porque as finanças também estão trazendo um problema que lá na frente o caixa está mais estreito e ele precisa melhorar, né? Então, os dois estão trazendo um problema e a gente efetivamente não chega numa solução porque tem um embate, né? Aqui não quer gastar, né? Muitas vezes, e essa é bem da realidade das empresas, né? E aqui está enxergando aqui alguns riscos, eventualmente, se a gente for, né, fazer tal movimento. Então, o profissional de finanças, né, dentro dessa oportunidade, né, dele se desenvolver, né, o profissional de tecnologia, dele se desenvolver, entender um pouco mais os indicadores financeiros, ele não precisa ser um CFO, né, não precisa se transformar nesse profissional, né, nesse diretor de finanças, mas ele ter esse entendimento vai fazer com que ele tenha argumentos muito melhores, né, para que ele possa vender a sua ideia. Né? E aí voltamos lá para o início da nossa conversa, né? Como é que ele vende o outsourcing, né, para dentro da empresa? Olha, vamos trazer o outsourcing aqui porque eu vou ter um ganho aqui dentro da minha operação. Né? Ou vamos contratar, por exemplo, determinado serviço porque ele vai ter um resultado positivo dentro da minha operação. Né? Vou contratar lá, preciso renovar, né, a segurança da empresa, né? Só que nunca tivemos problemas de segurança. E aí cai lá para o financeiro e fala assim, cara, por que eu vou renovar aqui, vou gastar X milhares de reais para renovar a segurança, mas nunca tive problema de segurança. Né? Então, olhar, né, o profissional de tecnologia, ter esse conhecimento desses indicadores vai fazer com que ele tenha, porque ele também está enxergando lá na frente. Então, se ele consegue trazer, né, pro diretor ali, né, pro financeiro, que renovar, né, o contrato de segurança, ele não é um custo, ele é um investimento, porque se eu tiver um rompimento da segurança da minha empresa, eu tenho um problema. De continuidade no negócio. Né? Exatamente, né, porque afinal de contas, nenhuma empresa nasceu para fechar, né? Todas as empresas nasceram para, né? O que você está comentando é bem isso mesmo que nós precisamos, né? Eu acho que claro, pegando o exemplo, voltando ao exemplo da IA, a inteligência artificial veio para ficar. Todo mundo quer. Finanças quer, de contabilidade quer, comercial então nem se fala, tem muita aplicação para isso. Só que a gente tem que apresentar os riscos, tem que entender o uso da ferramenta, que riscos nós estamos trazendo, o quanto nós estamos expondo o negócio para a rede como um todo. Né? Tem inteligências de negócio que eu tenho que preservar. Do meu negócio que eu tenho que preservar. Como que nós, enquanto TI, vamos providenciar para que essa informação rica do nosso negócio seja preservada e consiga dar aos setores o que eles precisam de acelerador de informação. E isso é o papel nosso enquanto tecnologia colaborando com os negócios. Outra questão que você comentou, acho que é bem por aí também,
é uma realidade nas nossas empresas paranaenses, principalmente, onde nós enxergamos melhor. E aí vem daí, inclusive, a temática da nossa conversa, tecnologia estratégica, justamente pela constatação que a TI, o departamento de tecnologia, continua ainda como um centro de custos dentro das empresas. E o nosso trabalho aqui é justamente de perceber a importância de elevar esse setor de tecnologia para um nível mais estratégico. E acredito muito nesse exemplo que você comentou. Continuamos tendo que explicar, muitas vezes, para um diretor financeiro a importância de renovar antivírus, firewall. E muitas vezes explicar isso para uma pessoa que não tem a visão de segurança. Claro, está tudo funcionando e nunca tivemos ameaças. Isso está acontecendo porque realmente foi feito investimentos para isso. Eu diria assim, nós estamos aqui pleiteando, né, uma importância dentro das empresas. Por outro lado, também finanças têm que ser flexível para entender que há determinados assuntos que nós temos que confiar realmente na tecnologia. Exatamente. Então aqui fica essas dicas que você comentou para a gente também gerar argumentos para o setor de tecnologia se preocupar em conversar melhor e entender e saber apresentar essas informações para que o financeiro, apesar de querer cortar tudo, como a gente sempre diz na TI, né? Mas não, ele está fazendo o papel de tentar realmente mitigar custos, mitigar investimentos errados. Vai ser sempre crítico a qualquer tipo de investimento, né? E aqui o papel de vocês enquanto finanças é a também ser flexível. Isso é possível? Vocês, né, confiarem? É possível, né, ajudar a elevar esse setor de tecnologia? Não, com certeza. Tanto é, né, que a gente percebe, né, que a tecnologia, né, como eu comentei, nos últimos anos vem ganhando um destaque, né? Eu acho que já se provou, né, que funciona, né? Claro que ainda existem desafios, né, que a gente precisa enfrentar, né? Porque, querendo ou não, né, o investimento em tecnologia, quando uma empresa, né, se predispõe a investir em tecnologia, muitas vezes não é algo barato, né, dependendo do perfil daquilo que precisa ser feito. Então se olha muito, né, para esses detalhes, né? Bom, eu vou investir alto, né, e eu não posso errar, né? Que inclusive é um dos papéis, né, que a Sucesso ela se propõe, né, dentro da sociedade, né, de trazer justamente essa visão, esse compartilhamento exatamente, né, de informações. Por quê? Porque são investimentos relativamente altos, né, e as empresas elas não podem se dar o luxo de errar. Né? Então, eu acho que a Sucesso ela contribui muito, porque ela traz isso e faz com que o profissional lá de tecnologia, né, possa chegar e possa argumentar melhor, né, baseado em outras experiências. Né? Mas eu reforço, eu acho que o profissional de tecnologia, ele não deve ficar só baseado na tecnologia, ele precisa vir um pouco para o nosso lado de finanças, né, e olhar um pouquinho mais, né, porque a linguagem de finanças, né, na minha percepção, ela é muito mais fácil do que a linguagem de tecnologia. Afinal do dia, todo mundo, né, todos nós mexemos com finanças, né, no nosso dia pessoal, enfim, né, com as nossas rendas e tudo mais, né, ao passo que nem todo mundo mexe com tecnologia, né? Então, o profissional de tecnologia, né, ele se aproximar um pouco mais, entender um pouco mais alguns indicadores, eu acho que é um ponto muito relevante e com certeza vai contribuir significativamente com a argumentação dele e as empresas como um todo, elas vão ter ganhos, né? De novo, né, você comentou e vou voltar a reforçar, né, não é, né, enxergar como um custo, né? É entender como um investimento, né? Só que ao mesmo tempo, como eu comentei, o investimento ele precisa ser bem sustentado, porque ele não é baixo, né? Então o profissional de tecnologia é que pode nos ajudar com isso, né? Bacana, William. Obrigado pela tua disponibilidade de nos ajudar aqui, já caminhando aqui para encerrar a nossa conversa de hoje, né? Mas eu acho que não para por aqui.
Nós vamos ter que trazer outros temas aqui com a visão de tecnologia, mas do olhar financeiro dessas informações também, mas que sirva de alerta para nós, profissionais de tecnologia, a se atentar à importância de cuidar, de entender mais de finanças, né? Vamos deixar sua mensagem final aqui. Esperamos que você possa continuar contribuindo com a Sucesso, mais uma vez. Certo? Certo. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Me coloco à disposição, né? Estou sempre lá no Sucesso com o Fernando, então, que precisarem, né? Fiquem à vontade para entrar em contato aí, para que a gente possa, né, fazer essa transformação, que eu acho que vai ser tão importante aí para as empresas como um todo, né? Para o crescimento da economia, seja do nosso estado, seja do nosso país, né? Sim. Vamos lá, mais um degrau aí da tecnologia estratégica para essa função da tecnologia. Muito obrigado. Obrigado.